O comando tail, eu consigo filtrar somente as últimas linhas de um arquivo. Então, por exemplo, arquivos de log, ele vai sempre escrever as informações mais atuais lá no final do arquivo. Então, com o comando tail, eu posso pegar essas últimas linhas. Vamos pensar que eu queira pegar as últimas 8 linhas do arquivo de logs, /var, /logs, e o arquivo aquele outlog, por exemplo. Vamos pegar esse arquivo. Ó, ele me trouxe somente as últimas 8 linhas do arquivo. Então, se eu quero alguma informação que está lá no final do arquivo, o arquivo tem 10.000 linhas, eu posso pegar somente as informações das últimas linhas, né? Eu vou definir quantas linhas são. Então, essa é a ideia do comando tail, né? Como o próprio nome diz, tail, né? É rabo, né? Pigtail, né? Rabo de porco. Tail é lá a parte final do arquivo. Vocês podem encontrar aí dessa forma, ó, tail-n8, por exemplo. É a mesma coisa, tá? Eu posso colocar o -n, que é number, né? O número de linhas, ou colocar o -8. Ele vai aceitar da mesma forma. Se eu colocar aqui, ó, /var, /log, /outlog. Mesmo resultado. Então, posso colocar somente o número de linhas ou colocar o -n antes. Eu gosto de mostrar, né, que existem as duas formas, porque, por exemplo, em uma prova de certificação, ele vai aparecer aqui, né, pode aparecer dessa forma aqui. E aí, não, mas o professor disse que era só colocar -8. Isso aqui está errado. Não, isso aqui está certo também. Aquilo dali é uma forma abreviada de eu executar o comando. Da mesma forma, eu poderia escrever esse resultado aqui no arquivo. Sei lá, colocar aqui logs, -out. Enter, né? Eu enviei as últimas 8 linhas, ou poderia ser assim também, né? Uma forma abreviada. Eu enviei as últimas 8 linhas lá para dentro do arquivo logs_out. ls, aqui está o arquivinho. Então, se eu executar um cat nesse arquivo logs_out, eu vou ter ali, então, as 8 linhas que eu separei. O padrão do comando é 10 linhas, tá? Então, se eu colocar aqui um tail, sem colocar valor algum, deixa eu tirar aqui o redirecionador, sempre ele vai me trazer as últimas 10 linhas. Então, se 10 linhas é suficiente para mim, não precisa colocar nenhum valor. Qualquer valor diferente de 10, eu vou ter que colocar aqui. Menos uma linha. A última linha do arquivo. Ele me trouxe a última linha do arquivo, que foi quando eu abri a sessão com root, que foi essa sessão que eu estou aberta agora aqui. E aí, então, uma outra funcionalidade que tem o comando tail, bastante interessante, é a possibilidade de a gente deixar o arquivo aberto com a opção "-f". O que acontece aqui? Por exemplo, eu quero ver instantaneamente o que o arquivo de log está escrevendo. Eu posso deixar ele aqui com o tail "-f". Deixa eu só dar um Ctrl C para cancelar. Ó, eu posso executar o tail "-f" e ver o que está sendo escrito naquele arquivo, né, que eu estou com ele aberto naquele momento. Isso é bastante útil para quando a gente está trabalhando com serviços no Linux e está dando erro, e aí a gente quer capturar aquelas linhas do erro. Então, dou uns Enter aqui e espero ele escrever aquele erro no arquivo e eu pego somente as linhas daquele último erro que deu. Aqui a gente pode fazer, aqui eu abri uma nova janela, ó, e vou executar um su- aqui, ó, dentro dessa nova janela. Deixa eu aumentar um pouquinho ela aqui. Vou colocar a senha. Notem que escreveu lá atrás no arquivo. Ó, ele jogou 2 linhas lá para o arquivo de log. Ó. Ele disse que o usuário é aluno, às 20 horas e 12 minutos do dia 10 de setembro, o usuário aluno, né, executou um su para o root por meio do PTS/1. Eu sei que é um pseudo terminal que ele está utilizando no ambiente gráfico, porque o PTS, né, ele é emulado por algum software. É pseudo terminal slave.
e que ele conseguiu abrir essa sessão. Ó. Sessão aberta para o usuário root. Então, esse usuário sabe a senha do root. E aí eu estou capturando aqui, né, instantaneamente essas informações. Se eu quero sair do arquivo, Ctrl C. Ponto final. Fechei. Então, o tail, últimas linhas de um arquivo. Quando eu quero as primeiras linhas de um arquivo, eu vou usar o head, assim. Então, se eu quero pegar as primeiras 3 linhas do arquivo /etc/pswd, por exemplo, os 3 primeiros usuários que têm informações registradas dentro do arquivo pswd. Enter, ele vai me trazer. Os 3 primeiros é o root, o daemon e o bin. Beleza? Ó, se eu pegar o tail aqui, ele vai me trazer as últimas linhas, que é o Debian GDM, aluno e systemd. No meu sistema são esses 3 últimos usuários aqui. Então, o comando read, ele vai pegar o quê? Vai pegar o cabeçalho do arquivo. Então, sempre que eu quero as primeiras linhas, read. Quero as últimas linhas, tail. O read ele funciona da mesma forma. Eu posso colocar um "-n" aqui, espaço, ele vai me trazer as linhas. Perfeito? E se eu não colocar nenhuma informação, por default ele vai trazer as 10 primeiras linhas do arquivo. Da mesma forma, eu posso direcionar isso para dentro de um arquivo. Posso colocar aqui com o nome de, sei lá, início, traço, users. Um nome qualquer aqui. Esse foi o comando que eu executei. ls, ó, tá aqui o arquivo que eu acabei de criar. Cat início, traço users. Tá ali as primeiras 10 linhas do arquivo pswd. Então, tail final, head início. Ok?